Fui fazer uma entrevista de trabalho, era só eu de brasileiro, o resto era tudo filipino. E quase que eu não fui aprovado aí nessa entrevista. Confesso que eu tava meio, sei lá, nervoso, ansioso, sabe? Isso aí aconteceu já tem mais de 10 anos aí pra trás, né? Quando eu mudei da fundição para essa fábrica que eu tô até hoje, né? Mas por que eu mudei? Porque eu já citei no vídeo aí anterior que a fundição teve aí uma baixa de produção, teve uns problemas financeiros ali, ele teve que baixar o salário e para mim não estava dando já, né? Tava ficando meio apertado, não tinha hora extra, o salário baixando. E aí o próprio pessoal da empreiteira falou para mim, né, que se quisesse podia procurar e que no momento que eu encontrasse eu podia estar saindo aí, inclusive sem estar cumprindo aviso prévio nem nada, né? Então, como eu tinha essa liberdade, eu estava procurando sem pressa aí, né? Comecei a pesquisar oferta de emprego na região aqui de Gifo, em Haiti também, né? E eu estava procurando mais em Haiti pela questão de ter mais fábricas por lá e o salário ser melhor do que essa região aqui de Gifo. E naquela época muita gente comentava de uma fábrica que é do grupo Toyota, ela chama Aishin. Aí eu pesquisei, né, algumas empreiteiras que colocavam pessoas nessa fábrica e tinha assim em Haiti, era em Anjo, Nishio. Tinha algumas cidades aí nessa região de Haiti que tinha unidades dessa fábrica, né? E eu liguei para duas empreiteiras, né, que eu fiquei sabendo que colocavam ali, para obter informação de tipo limite de idade, quanto que era o salário, qual que era o tipo de serviço. E um detalhe que me chamou a atenção foi que o contrato, né, lá era de 2 anos e 11 meses e você tinha que 2 anos e 11 meses ou 3 anos, não lembro direito. E você tinha que parar, né, se afastar um pouco, ficar 6 meses fora e depois voltar para lá. Eu acredito que era por conta de que se você fica mais de 3 anos numa fábrica, quando você é de empreiteira, né, quando você é temporário, você acaba tendo você fica naquela condição de ter o direito de virar efetivo, né? Então eu acho que para a fábrica não correr esse risco aí, ela fazia isso, dava aí tipo 2 anos e 11 meses ou 3 anos, sei lá. Você tinha que parar, o contrato não era renovado, aí você ficava 6 meses fora e depois você podia voltar para lá de novo e ficar de novo mais 3 anos para 6 e assim por diante. E por conta disso aí eu fiquei meio assim com receio, né? Esse negócio de parar, ficar 6 meses fora, eu achei que era um tempo muito longo. E eu tinha conversado uma vez com meu primo. Ele trabalha na fábrica onde eu estou trabalhando até hoje, né? E ele tinha comentado comigo que tinha também esse detalhe de 3 anos. Na verdade lá aqui onde eu trabalho é 2 anos e 11 meses. Aí você tinha que ficar um tempo fora e depois voltar de novo. Só que esse tempo fora era de 1 mês. Então para mim já era um tempo menor, eu achava que era menos perigoso, sabe? E eu fiquei pensando, não dei nenhuma resposta ali para essa Aishin e eu fiquei de pensar, né? Lá tinha vaga se eu quisesse ir, mas isso aí eu resolvi ir com calma. E também, né, nessa época, quando eu conversei com meu primo, eu tinha conversado também com uma amiga que trabalhava lá na fundição, que o marido dela trabalhava numa fábrica de peça para avião. E lá o salário era melhor, só que não tinha vaga na época lá, né? E nisso aí ela já tinha conversado com o marido dela. E o marido dela tinha falado que qualquer coisa, quando surgisse uma vaga, né, que entraria em contato. E assim foi, eu fui levando sem pressa nenhuma, até que um dia eu recebi uma ligação, né, do Tantoshi, da fábrica que meu primo trabalhava,
Aí ele me ligou e falou que meu primo tinha conversado com ele, né? Tinha comentado que eu estava procurando emprego e ele falou que tinha uma vaga e se eu não gostaria de ver. Aí eu marquei um dia, fui lá dar uma olhada na fábrica, né, para conhecer o serviço. Eu achei que era legal o serviço porque era um serviço para abastecer linha, né? E olhando assim a fábrica, eu achei que ela era bem mais limpa do que naquela fundição que eu estava trabalhando. Hoje eu vejo que não é tanto assim, né? Mas é que a gente sai de um lugar que é assim mais sujo, a gente acaba achando que o negócio é melhor. Mas aí tinha essa questão de ficar só um mês fora, né? Aí eu pensei, acho que eu vou aproveitar, já que surgiu essa vaga aí para abastecer linha, e vou acabar aceitando isso aqui, né? Então, depois que eu fiz a visita, tudo, o Tantoshi perguntou se eu gostaria de pegar essa vaga ou não. Eu falei que sim, aceitei. Nisso aí a gente agendou uma entrevista, né? Porque naquela época, essa fábrica era fazer um contrato direto com a gente, né? Então a gente assinava um contrato direto com a fábrica, só que essa empreiteira intermediava isso, né? Então o contrato não era com a empreiteira, a gente tinha um contrato direto com a fábrica. Então tinha que fazer a entrevista, não na empreiteira, lá na fábrica, né? Então a gente foi lá para fazer a entrevista e nesse dia aí tinha 7 candidatos lá que eram filipinos e só eu era brasileiro, né? Então lá marcamos um dia lá nessa empreiteira. Da empreiteira foi todo mundo de carro, com o carro da empreiteira lá para fazer essa entrevista. E como todo mundo ali era filipino, foi 2 tradutores, né? Um tradutor filipino e um brasileiro. E aí resolveram passar os filipinos primeiro e eu fiquei por último, né, para ser entrevistado. Mas na verdade eu acho que a questão de me deixar por último não era porque tinha 7 filipinos, né? Depois eu fiquei pensando melhor assim quando eu cheguei em casa, eu acho que era por conta da idade, porque os filipinos era tudo rapaziada nova, né? Então eles foram na frente. Aí eu confesso que eu já estava meio assim ansioso, nervoso, sei lá. E quando chegou a minha vez, né, fizeram várias perguntas e uma que o cara lá do RH assim encanou demais foi na questão quando ele me perguntou por que eu estava procurando emprego ali, né? Aí eu expliquei que aonde eu estou trabalhando agora o salário baixou, né? Então ficou difícil para mim e que ali o salário era melhor, eu estava mudando de emprego por conta disso. Aí ele pegou e falou, mas você ainda está lá? Você pode sair de lá e vir para cá, né? Eu falei, eles me deram autorização de estar procurando um outro emprego e que quando eu encontrasse alguma coisa que eu poderia estar saindo de lá. Aí ele ficou pensando, aí ele falou, não sei se eu te aprovo, porque se amanhã aparecer um serviço que pague mais que a gente, você vai nos deixar, né? Para ganhar mais. Logo que ele falou isso aí, já logo respondi, né, que se ele me aprovasse ali, né, que eu daria o meu melhor ali, seria grato por essa oportunidade. Aí ele ficou pensando de novo, e no fim ele falou, então tá bom, eu vou te dar essa oportunidade, eu vou te aprovar. Aí ele me aprovou, né, e pediu para mim já começar a trabalhar na próxima semana. Então já voltei lá na fábrica, lá na fundição, já avisei que eu tinha conseguido algo e com isso eu mudei de emprego, né? Nesse dia dessa entrevista, quando eu estava voltando para casa, já estava feliz que eu tinha conseguido um outro emprego. Aí tocou o telefone, né, no caminho. Até parei lá num Combine para poder atender. Era essa minha amiga que trabalhava lá na fundição e ela estava falando que o marido dela avisou ela, né, pediu para ela me ligar e avisar que abriu uma vaga e que era para mim ir logo, né, lá conversar com o cara lá da empreiteira.
Aí nisso aí, né, já logo veio na mente a imagem do cara lá do RH da fábrica lá, falando, né, que se aparecesse uma oferta melhor, que eu logo ia largar, né, e ia para outro lugar. E justo essa fábrica de avião, ele pagava mais. A diferença é pouca, né, era 100 ien a mais, Hyakuyen a mais, né. Mas aí, como eu já tinha dado a minha palavra ali, que se ele me desse uma oportunidade eu não ia trocar, eu falei, ué, acabei de sair de uma entrevista e já vou trocar, o cara já ia pensar, se eu desistisse, né, o cara já ia falar, dito e feito, né, é o que eu pensei, apareceu outra oportunidade, ele aceitou e trocou, sem ao menos começar. Mas aí eu resolvi seguir, né, o que eu tinha prometido. Falei, não, eu dei minha palavra, então eu falei que eu não iria pegar esse serviço aí da fábrica de avião. E agora já estou nessa fábrica, já tem 12 anos, né, que eu estou nessa fábrica. E nesses 12 anos aí eu tive 3 convites, né, eu tive um logo depois de uns 2 anos que eu estava trabalhando lá. 2 anos, não, acho que uns 3 anos. Quando eu estava trabalhando lá, eu tive uma oferta de emprego para ganhar mais também. Eu acabei não aceitando por conta dessa palavra que eu tinha dado, né? E depois, no ano passado, eu tive mais uma oferta e no começo desse ano mais uma. Pode ser que até eu tenha errado de não ter aceitado, sabe? Para cumprir a palavra que eu tinha dado, mas sei lá, eu vejo que às vezes as pessoas mudam, né, de serviço para receber um pouco a mais e tipo nesse novo serviço acaba ficando fraco a produção, né, e por muitas vezes a fábrica acaba cortando o pessoal e geralmente quem é novato assim que roda primeiro, né? Então, sei lá, eu poderia ter mudado e não ter me dado bem em alguma situação. Várias vezes durante esse período todo que eu estou trabalhando, teve baixas muito grandes aí, né? Por conta de, que nem teve o caso do terremoto ali, de Fukushima, teve várias coisas que aconteceram aí que fizeram a produção cair e muitas fábricas, né, tiveram que fazer o corte. Não que eles cortaram assim à toa, é que foi necessário por causa dessa baixa de produção. Então talvez, sei lá, hoje talvez se eu tivesse aceitado alguma dessas ofertas, poderia ter ficado nessa condição aí, né, de desempregado, não sei. A gente nunca vai saber isso, né? A gente não pode ficar pensando, e se eu tivesse feito, né? Mas é isso, pessoal. Eu acho que cada um tem que seguir o seu coração, né? Ver o que acha que é certo, que é errado. E se você está se sentindo bem no lugar onde você está trabalhando, tem que avaliar um monte de coisa, né? Nessa questão de estabilidade, né? Às vezes, se a diferença for muito grande, talvez valha a pena arriscar. É a questão da idade também, né? Se você tiver pouca idade, uma pessoa mais nova, eu acho que a chance de, se alguma coisa der errado, para você conseguir outro emprego é muito maior. Então tem todos esses pequenos detalhes que você tem que pensar e analisar muito bem antes de tomar uma decisão, né? E onde eu trabalho, eu gosto muito do pessoal que está lá, eu conheço todo mundo, né? Sempre me trataram bem, os companheiros, né? Os amigos que trabalham na mesma linha ou junto com a gente também são tudo pessoas ponta firme ali, então eu não tenho o que reclamar lá, eu estou me sentindo bem trabalhando ali e eu acho que isso aí é mais importante, né? E é isso, pessoal. Foi assim que acabei mudando de emprego aí. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Fui!